Boa noite, gente. Eu sou Maria, sou enfermeira, sou professora do curso técnico de enfermagem. Continuando um pouquinho a nossa aula de UTI, falando um pouco mais sobre nutrição parenteral. A gente já viu sobre distúrbios eletrolíticos, falamos do ácido base, falamos de hemodiálise, tudo coisas que descompensam o paciente no seu ambiente hospitalar, né? Então, muitas vezes ele não vem com esse desequilíbrio, ele não vem com essa alteração, mas lá por tempo de internação, pela patologia, ele acaba desenvolvendo algumas alterações corporais. A nutrição parenteral é uma das que vem para complementar. Então, vocês têm visto que tem sido um desafio a gravação de aula, para os professores também, a gente pegar. Conversar sem feedback é complicado, parece que a gente não está sendo muito claro no falar. Será que a gente está falando muito rápido, muito devagar? Deem seus feedbacks, entre em contato com a gente, pode entrar comigo no particular ou no grupo, às vezes a dúvida de vocês é a dos outros. Então fiquem à vontade. Daqui a pouco vocês são profissionais, vocês vão estar no mercado de trabalho e vocês vão ver que vai ser muito mais fácil você sanar a dúvida agora, nesse momento, será que eu vi, será que eu não vi, do que às vezes já no ambiente de trabalho. É um desafio, né, não ter o professor ali para tirar a dúvida de imediato, mas vocês vão ver que no ambiente de trabalho também acaba sendo assim. Por mais que o curso tá sendo online e tudo, vocês vão ver que na vida real, muita coisa a gente acaba eu vi, mas como é isso mesmo? E o pesquisar também é importante para atualização. Falando um pouquinho mais então da nutrição parenteral. A nutrição parenteral é uma dieta que esse paciente vai receber pela veia. Ela é compatível com a veia do paciente. Então, todo paciente que ele não pode, que ele tem que manter o trato gastrointestinal dele em jejum, sem receber nada, ele vai precisar de reposição de eletrólitos e de tudo que a gente comeria vai ser reposto via endovenosa. Por quê? Por exemplo, um paciente com pancreatite, ele precisa de um jejum prolongado para tratar esse pâncreas inflamado. Então, só o soro basal que a gente está acostumado a colocar, que é aquela glicose, só ela não vai ser suficiente. Então, é necessário são coletados normalmente todos os exames de manhã desse paciente, ver se ele precisa e pesquisa-se todos os sais minerais. Fósforo, potássio, todos os lipídios, tudo que ele precisa é pesquisado de manhã, glicose, tudo. É pesquisado pelo exame dele e vai fazer uma dieta de acordo com a necessidade dele. Até as calorias. Por exemplo, a gente não vê às vezes na embalagem 2.000 calorias por dia. Normalmente essa dieta também é fabricada para a quantidade de calorias que esse paciente precisa. Então, é de 1.500 a 2.000 calorias, é administrado via parenteral. Normalmente é um acesso central, que acaba demorando um pouquinho mais, né? O tempo do acesso central demora no momento que colocou o catéter central, até de 4 meses a 6 meses para evitando infecção, né? Manipulando com asepsia adequada, né? Então, ele demora um pouco mais. Enquanto um acesso periférico, a cada 4 dias tem que ser trocado. E por conter glicose, lipídios, tem mais risco de fazer flebite nesse acesso. Então, a dieta parenteral via endovenosa periférica não é muito indicada por longos períodos, porque ela vai fazer uma inflamação dessa veia, pode ter risco de infectar. Então, bactéria adora lipídios, glicose. Então, quanto mais a gente conseguir, normalmente o médico já, porque orientação médica, né? E o médico que passa o catéter central. Então, depende desse médico passar o catéter central para poder ter um acesso de qualidade e passar essa dieta via parenteral.
Também pelo catéter central é realizada a pressão venosa verificada, a pressão venosa central. Ela é a medida da pressão existente nas grandes veias de retorno do átrio do coração. Então, ela fica no átrio direito. Então, é um catéter que é posicionado central. Ele pode ser posicionado tanto na jugular do paciente como na subclávia, e a ponta do catéter vai ficar dentro do átrio direito. Isso é localizado como? É uma medida igual a sonda que a gente mediria, né? Não é, ele é funcionado às cegas, porém ele é verificado no raio-x. Toda a ponta do catéter, ela é radiopaca, que a gente fala, que dá para ver no raio-x. Então, muitas vezes o médico passa pela habilidade, ele já coloca um tanto, né, pelo tamanho do paciente. Se tá muito para dentro, ele acaba tracionando um pouco e dando pontos de fixação. Se tá muito externo, não tá muito dentro do átrio, eles introduzem mais um pouco e dão um ponto de fixação. É mínima a ponta, é só para ver quanto que tá chegando de sangue para esse paciente ali no coração. Quer dizer que se esse paciente está hipervolêmico, então tá com a PVC, que é a pressão venosa central alta, então tá muito alta, então tá chegando muito volume para esse paciente, ou se ele tá hipovolêmico, que o que está chegando no átrio desse paciente é muito baixo. Ele está tendo que repor líquido, seja porque por vômitos, seja por sangramentos, ele está perdendo muito líquido, então precisa que repor líquido, ou está chegando muito líquido, é um paciente que tem, ou ele não está com a função renal adequada, então tem que estimular com diuréticos, ou se não, às vezes até indicação de hemodiálise. Às vezes pacientes fazem hemodiálise só porque eles estão agudos, não são pacientes crônicos que vão ficar para sempre dependente da máquina, mas às vezes pelo excesso de volume pode sobrecarregar o coração. Então a gente consegue ver pela pressão central. A pressão central, então, ela vai no átrio direito e refere-se à pré-carga do ventrículo direito. Então, o que está chegando nele e se precisa ou não de reposição de volume ou tirar volume, que aí a gente saía para o rim. Se a função do rim não está adequada, às vezes é uma indicação de diálise, por exemplo. A PVC é uma medida hemodinâmica frequente na UTI, então a gente frequentemente vai verificar, porque é um lugar que o paciente vai estar tanto retirando muito líquido, como colocando muito líquido, repondo eletrólitos, repondo outras soluções. Ele tem muita droga que ele vai tomando, então a PVC é muito importante para a gente verificar se o volume que ele está recebendo está adequado, que é do balanço hídrico que a gente já viu anteriormente. Qual a finalidade, então, da PVC? A pressão venosa central, então, é a medida da pressão existente em grandes veias, o retorno. Os normais, eles podem falar, né, em algumas literaturas de 8 a 12, com o transdutor, que seria colocar um equipamento que é de via monitorizada, ele coloca assim no monitor e o monitor pode dar esse valor de 2 a 8 no monitor, como se fosse verificar a saturação. Ou na coluna d'água, que na reta d'água a gente tem lá no laboratório, mas assim que a gente poder ver, a gente mostra para vocês, ou com a coluna d'água de 3 a 11. Porém, tem literaturas, a gente vai depender, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver que tem muita coisa que depende do paciente. Então, um paciente que ele já é magro, ele já é um paciente que não recebe muito volume, então a gente tem que perguntar para o médico, qual que é o alvo do PVC desse paciente? O PVC desse paciente tem que ficar entre 6 e 8. Ou um paciente que ele já está hipervolêmico, ele já está recebendo muito volume, ele já está muito edemaciado, então ele está bem comprometido. Qual que é o PVC desse paciente? O PVC desse paciente pode ficar no máximo a 14, porque ele já está com muito volume, então não dá para baixar de uma vez, porque senão vai desidratar esse paciente. Então tem que ver
o alvo do paciente. Então, na literatura, a gente ouve muito falar de 6 a 12, de 8 a 12. Então, depende de como que a gente vai ver a literatura, mas a PVC acaba sendo muito individualista, então depende muito do paciente. Então, aqui uma fotinha, não sei se dá para vocês enxergarem direito, mas esse fio azul que conecta no amarelo é o catéter, que é esse que é o transdutor. Então, o transdutor está ligado ao catéter, que está posicionado na ponta do átrio direito. Tá vendo? Do amarelo vai seguindo até o átrio direito. A mensuração, então, é necessária com posicionamento de um catéter na veia central, na veia cava superior, né? Comumente utilizando-se a punção percutânea da veia subclave. Então, quem funciona é o médico e ela vai ter que posicionar no átrio direito. É checado radiologicamente para ver se está posicionado adequado e se não, caso não esteja dentro do átrio, vai ser mobilizado pela equipe médica também. O que é o cuidado de enfermagem nesse caso? É o curativo, né? Primeiro curativo, compressão nas primeiras 24 horas, gás e micropor. Quem vai manipular depois de dar pontos, tudo vai ser a equipe médica. Normalmente, como eles já têm mais habilidades, eles acabam já dando pelo menos os primeiros pontos para não ter risco desse catéter andar. Se ele estiver muito introduzido ou não, eles fazem toda a técnica séptica para trocar esses pontos e colocarem mais adequado, seja mais para dentro ou mais para fora. Voltando ainda um pouquinho da pressão venosa central, para verificar, então, a equipe de enfermagem vai procurar o zero do paciente, que é na linha média axilar. Ali na linha verde está mostrando o zero do paciente. Na coluna d'água, na reta, a gente vai ter uma régua que vai fazer essa verificação. Então, chegando no campo de estágio, vocês vão ver lá, vai depender o que tem disponível na UTI. Normalmente é uma régua que você mede junto à linha axilar média desse paciente. Então, nessa linha axilar média, a gente vai zerar o paciente. O paciente não precisa estar no decúbito zero, e sim a régua. Então, você pode colocar o paciente em 30 graus, sentar ele um pouquinho mais, ou até um pouquinho a 40 graus, mas a gente tem que medir a linha média. Então, a régua que vai estar no suporte de soro vai ter que estar na altura da linha média axilar desse paciente. Então, zerando ele, a gente zera no monitor e aí o monitor faz essa verificação toda de pressão. Se for com coluna d'água, você abre o equipo específico de PVC e ele vai abaixar até onde a medida. Então, quando ele sentir uma resistência na medida que for mais adequada, então, por exemplo, se ele sentir uma resistência no 12, a coluna d'água, o equipo de soro, para de descer. Então, fica parado naquele tanto. Se for o 12, vai ficar no 12 parado e não desce nem sobe, fica naquele tanto. É difícil de entender falando para vocês, mas assim que a gente tiver uma nova oportunidade de se encontrar, a gente mostra para vocês no laboratório. Então, sempre lembrando que é sempre na linha média axilar, zerar o decúbito, não precisa zerar o decúbito do paciente, mas a régua é necessário zerar. Agora sim, falando sobre a pia, é outra mensuração na UTI muito comum, que é a pressão intraabdominal. É definido como a medida da pressão do compartimento abdominal, podendo ser realizada diretamente a partir da inserção do catéter na região intraabdominal. Normalmente a gente é verificado pela sonda vesical de demora. Não hoje o Corém recomenda assim a realização somente pelos enfermeiros. Porém, a equipe técnica acaba auxiliando a equipe de enfermagem, o enfermeiro, a realizar a técnica. Então, a técnica é a mesma que o PVC, porém é feita pela sonda vesical de demora. Então, é zerado o decúbito desse paciente,
Na verdade, o decúbito pode ser mantido, pode ter mantido até 30 graus. Zera-se a régua, também a mesma coisa, zera-se a régua que está no suporte de soro e deixa a coluna d'água, se for por equipo de PVC, que seria da coluna d'água, também quando ele sentir resistência ele desce. E se for no transdutor, que é no monitorizado, o transdutor já faz a leitura. A diferença maior da pia do PVC é que na pia a gente introduz 20 ml de soro. No PVC não, a gente só abre o respiro do equipo. Na PVC a gente abre o respiro do equipo e começa a descer a coluna d'água, são equipo de 3 vias. Já na pia, não, a gente abre 20 ml de soro para ver se não tem resistência e a técnica é descrita assim. E aí depois a gente fecha o equipo de soro e abre o respiro para a gente ver em qual dos volumes vai estar a resistência. É sempre dada em centímetros de água, porque na coluna d'água, tanto no monitor como na régua de PVC. É um procedimento indicado, então, de indicação médica, então a gente não vai fazer por nossa conta. Qualquer outra área de avaliação, monitorização invasiva, contudo, é de competência privativa do enfermeiro a realização da monitorização. Então, é só para esclarecer a técnica, como é realizado, que possui conhecimento e habilidade técnica para execução. Então, é uma coisa só para vocês saberem que é necessário, que é realizado em UTI. A pia, quando ela vai ser utilizada? Principalmente paciente com abdômen agudo ou um síndrome de compartimental muito importante na região abdominal. Então, ele está com uma obstrução intestinal, algo que tenha comprometimento ali no abdômen, que ele está muito distendido, e esse paciente indica-se cirurgia urgente quando a PVC dele está muito alta. Então, a pia, desculpa. Quando a pia dele está muito alta. Então, esse paciente, um paciente já vai ser indicado cirurgias. Então, aqueles abdômen muito globoso, muito que está com suspeita de abdômen agudo, que seria obstrução intestinal, é indicação de cirurgia. E a pia é um dos fatores, é um dos que ajuda a gente a ter uma indicação cirúrgica mais rápida. Também é utilizada em pacientes com abdômen ascítico, quando ele tem ascite, muito importante, que ascite, o que é? É água ali no peritônio, ela começa a comprimir os órgãos internos, então ela começa a comprimir a bexiga, começa a comprimir os órgãos internos, também indicação para drenagem desse líquido. Então, normalmente, também é de literatura. Tem o alvo, normalmente é de 12 a 22, normalmente. Mas a gente descobre, cada paciente vai ter o seu alvo. Então, paciente que já tem ascite, normalmente o médico fala assim, olha, eu quero que ele tenha PVC de 22, mas que isso a gente vai drenar o líquido da ascite que tá ali na barriga. Então, é isso que também é o controle individual do paciente, vai depender da patologia, dos riscos desse paciente para indicar um procedimento. Então, a pressão intraabdominal é a medida de fluido que acumula a pressão do abdômen e começa a subir. Assim que a pressão intraabdominal excede 12, ela é definida como hipertensão intraabdominal. Uma síndrome encontrada em 30 a 50% dos pacientes gravemente doentes. Então, paciente que já tem uma distensão, já tem alguma alteração, sofreu algum choque, ele pode ser verificado pela essa pressão intraabdominal que ele está com alguma alteração. Aqui ele colocou pra gente que 12 já é hipertensão intraabdominal, então é de acordo com a literatura e é o que eu falei, individual. Às vezes um paciente que tem um ascite, ele já vai ter uma pia mais alta, uma pressão intraabdominal mais alta por conta dessa ascite. E aí, às vezes, o alvo do médico vai ser outro. Eu quero 18, que excedendo isso eu vou ter que drenar o abdômen. Então, a gente vai de acordo com o que a equipe médica tem de avaliação para esse paciente.
Então, a pia, diferente do PVC, ela é verificada, então, via sonda, que seria a sonda... Até fugiu o nome, sonda vesical de demora. Então, coloca-se, normalmente é uma sonda de 3 vias, a via que vai para o coletor clampeia, fecha para não descer, lava-se com 20 ml, que é o protocolo, coloca-se o soro estéreo e o equipo em Y, que seria o equipo de 3 vias em Y. A régua ela é dada em centímetros e a régua da coluna d'água. Então, tá vendo que aqui nesse suporte a gente consegue ver melhor. Na PVC também, quando é por coluna d'água, não é monitorização, também é igualzinho. Então, vem uma régua, a régua em centímetros de água e a régua de coluna d'água e o equipo Y. O equipo Y é um equipo vai para o soro e o outro é o respiro. Abrir os 20 centímetros de água, fecha o soro que vem do equipo Y e abre o outro que tá essa pontinha solta. Abre esse que tá com a pontinha solta, que é o respiro. Esse respiro vai descer o líquido para dentro do abdômen desse paciente pela sonda vesical. E ele vai chegar a uma resistência ali na coluna d'água. O que no equipo atrás, a coluna vai ser em centímetros, ela vai estar atrás do suporte de soro em centímetros e ela vai te mostrar um número. Então, onde fica oscilando a água, por exemplo, 12 centímetros, né, no número 12, você sabe que ela está ali oscilando em 12, não sobe nem desce, é o volume mensurado da pia. Os parâmetros, então, entre 12 pode estar relacionado ao índice de massa corporal, IMC, então até a gordura abdominal pode comprimir o abdômen desse paciente, então pode estar associada a isso também. As pressões acima de 15 a 20 são capazes de causar redução do débito urinário, aumentando a pressão respiratória e a redução do débito cardíaco também. Quanto maiores que 25, mudanças fisiológicas são frequentes e clinicamente significativas. Então, quanto maior o valor da pia, maior comprometimento vai ter. Não sei se vocês viram nos primeiros estágios, paciente com abdômen ascítico, que seria essa água que a gente fala, água na barriga. Eles começam a ficar extremamente desconfortáveis, porque imagine líquido pressionando o abdômen dele, todos os órgãos, inclusive o pulmão, começa a pressionar tudo. E aí vai trazendo mais riscos e mais alterações fisiológicas. Também é como se a gente vê o paciente muito obeso. Ele também, pela gordura, começa a pressionar os órgãos internos, que ele também é aquele paciente que tem aquela voz cansada. Aos mínimos esforços, ele já se cansa. A indicação da pia, então, trauma abdominal, distensão abdominal, dificuldade respiratória, hipercapnia, que seria o excesso de gás carbônico na corrente sanguínea, oligúria, redução do débito cardíaco, hipóxia, hemorragia gastrointestinal devido à isquemia intestinal. Então, se tem alguma alteração também que está comprometendo o sistema gastrointestinal, também é uma indicação de verificação da pia. Vamos falar um pouquinho, então, de choques. O estado de choque é um grupo de síndromes cardiovasculares agudas que não tem características em uma definição única que compreenda todas as diversas causas de origem. Então, é um grupo de síndrome cardiovascular. Então, cada tipo de choque vai estar envolvendo um comprometimento, alguns sintomas desse paciente. E ela se dá pelo mau funcionamento entre o coração e os vasos sanguíneos, as grandes veias e as pequenas veias. O sangue no sangue, instalando-se o desequilíbrio do organismo o desequilíbrio no organismo. Então, como a gente já na aula, a gente tinha combinado de ser uma entrega de trabalho dos choques. Então, falando numa coletânea geral,
O choque, então, é isso, uma síndrome de alteração cardiovascular dos pacientes que acaba dando comprometimento fisiológico e levando esse paciente a risco, né, de morte. Então, eu quero que você entregue na próxima aula, que é os trabalhos anteriores que não entregou, entreguem, e os tipos de choque, como a gente identifica um tipo de choque, quais os cuidados de enfermagem, e o e-mail tá aí. Espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora. Se tiverem dúvidas, pode entrar em contato e até mais. Muito obrigada por ter assistido e fiquem com Deus.